Os bastidores do SBT estão em polvorosa e o que acabou de vazar pode mudar completamente o futuro de Virgínia Fonseca na emissora. Informações exclusivas revelam que executivos da casa estão divididos sobre o conteúdo do Sabadão, especialmente após episódios recentes que ultrapassaram todos os limites estabelecidos pela direção. O que realmente aconteceu por trás das câmeras é muito mais sério do que imaginávamos e pode colocar em risco não apenas o programa, mas toda a carreira televisiva da maior influenciadora do Brasil. Prepare-se porque essa história tem detalhes que a mídia ainda não contou e que explicam por que Virgínia pode estar vivendo seus últimos dias no ar. Antes de revelarmos todos os bastidores dessa polêmica, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, porque essa é uma análise exclusiva sobre o que realmente está acontecendo nos corredores do SBT. E me conta aqui nos comentários. Você acha que Virgínia foi longe demais ou os executivos estão sendo conservadores demais? Vamos analisar juntos cada detalhe dessa situação que pode redefinir o futuro da televisão brasileira. Para entender a gravidade da situação atual, precisamos voltar ao começo dessa parceria histórica. Em novembro de 2023, o SBT fez uma aposta milionária ao contratar Virgínia Fonseca, a maior influenciadora digital do Brasil, com mais de 50 milhões de seguidores. O investimento foi considerado revolucionário para uma emissora tradicionalmente conservadora, como o SBT. O programa Sabadão com Virgínia estreou em abril de 2024, com a promessa de rejuvenescer a grade da emissora e atrair um público mais jovem. A estratégia inicial funcionou perfeitamente. O programa rapidamente se tornou um dos mais assistidos da faixa de horário, chegando a superar concorrentes diretos como Record TV em várias ocasiões. Mas o sucesso veio acompanhado de polêmicas desde o início. Virgínia trouxe para a televisão o mesmo estilo irreverente e sem filtros que a tornou famosa nas redes sociais. Isso significava linguagem coloquial, assuntos íntimos, revelações pessoais e uma abordagem muito mais descontraída do que o padrão tradicional da TV brasileira. O primeiro grande sinal de alerta veio ainda em 2024, quando Virgínia começou a fazer revelações cada vez mais íntimas no quadro Se Beber Não Fale. Criado a partir de uma sugestão da cantora Anitta, o quadro consiste basicamente em fazer perguntas pessoais para convidados que bebem caso não queiram responder. As revelações foram escalando em intensidade. Virgínia falou sobre sua vida sexual, detalhes íntimos do casamento com Zé Felipe, fofocas do meio artístico e até mesmo assuntos polêmicos envolvendo sua família. Em uma das edições mais comentadas, ela chegou a mencionar acusações antigas de que teria engravidado de Zé Felipe em troca de dinheiro pago por Leonardo. Inicialmente, a direção do SBT via essas polêmicas como algo positivo. Afinal, elas geravam engajamento, repercussão nas redes sociais e audiência. O programa estava cumprindo seu objetivo de rejuvenescer a imagem da emissora e atrair um público mais jovem. Mas nem todos os executivos estavam confortáveis com essa estratégia. O ponto de virada aconteceu em janeiro de 2025, quando um alto executivo da emissora assistiu pessoalmente a uma gravação do quadro Se Beber, Não Fale. Segundo fontes internas, o executivo ficou visivelmente desconfortável com os assuntos abordados e a forma como estavam sendo tratados. A presença desse executivo nas gravações não era comum. Geralmente, os programas são gravados com liberdade criativa e depois passam por uma edição que remove conteúdos inadequados. Mas a presença física de um representante da alta direção durante a gravação indicava que havia preocupações sérias sobre o rumo que o programa estava tomando. As fontes revelam que durante essa gravação específica, Virgínia e seus convidados abordaram temas que foram considerados excessivamente íntimos e potencialmente problemáticos para a imagem da emissora. Embora os detalhes exatos não tenham vazado, sabe-se que envolviam revelações sobre vida sexual, drogas e situações que poderiam gerar problemas legais. Após essa gravação, reuniões emergenciais foram convocadas nos altos escalões do SBT. O debate central girava em torno de uma questão fundamental: até onde a emissora estava disposta a ir em nome da audiência e do rejuvenescimento da marca
De um lado estavam os executivos que defendiam Virgínia e argumentavam que ela estava fazendo exatamente o que foi contratada para fazer: trazer autenticidade, espontaneidade e conexão com o público jovem. Eles apontavam os números de audiência, o engajamento nas redes sociais e o buzz constante que o programa gerava. Do outro lado estavam os executivos mais tradicionais, preocupados com a imagem institucional da emissora. Eles argumentavam que o SBT sempre foi uma empresa familiar, com valores conservadores, e que algumas das declarações feitas no programa poderiam comprometer essa reputação construída ao longo de décadas. A situação se complicou ainda mais quando a Record TV, principal concorrente, decidiu atacar diretamente Virgínia e seus negócios. Em junho de 2025, o programa Cidade Alerta, apresentado por Celso Russomano, exibiu uma série de denúncias envolvendo a marca Wepink, empresa de cosméticos de Virgínia. A reportagem abordou processos judiciais e críticas de consumidores sobre produtos da marca. Embora fosse um conteúdo jornalístico legítimo, o timing foi estratégico. A matéria foi ao ar pouco antes do início do Sabadão com Virgínia, claramente com o objetivo de prejudicar a audiência do programa. Nos bastidores do SBT, essa investida da Record foi interpretada como um ataque coordenado. A emissora se viu na posição de defender não apenas sua contratada, mas também sua estratégia editorial. Virgínia não era apenas uma apresentadora, ela era o símbolo da nova fase da emissora. Mas as pressões externas somadas às tensões internas criaram um ambiente instável. Executivos que já tinham reservas sobre o conteúdo do programa passaram a questionar se os benefícios realmente compensavam os riscos. A separação de Virgínia e Zé Felipe, anunciada no final de maio de 2025, adicionou uma nova camada de complexidade à situação. Embora o casal tenha mantido uma postura madura e civilizada, a vida pessoal de Virgínia inevitavelmente se tornou ainda mais escrutinizada pelo público e pela mídia. Virgínia, agora solteira, teve que adaptar sua abordagem no programa. Ela estabeleceu novas regras nos bastidores, incluindo maior controle sobre o conteúdo e mais cuidado com as revelações pessoais. Mas alguns executivos questionaram se essa mudança de postura não comprometeria a autenticidade que era o grande diferencial do programa. Paralelamente, a produção implementou medidas de segurança mais rígidas. A partir de junho de 2025, o uso de celulares e equipamentos fotográficos foi proibido no estúdio durante as gravações. A decisão comunicada pelo diretor João Mesquita visava conter vazamentos de conteúdo e minimizar distrações. Essa medida, embora apresentada como técnica, revelava a tensão existente nos bastidores. O medo de vazamentos indicava que havia conteúdo sendo produzido que a emissora preferia manter em sigilo até a edição final. As discussões internas se intensificaram quando começaram a circular rumores sobre possíveis mudanças no formato do programa para a próxima temporada. Fontes próximas à produção revelaram que havia pressão para modificar o quadro Se Beber Não Fale ou até mesmo eliminá-lo completamente. O quadro, que era um dos mais populares do programa, também era o mais polêmico. Era nele que aconteciam as revelações mais íntimas e controversas. Sua eventual eliminação representaria uma mudança radical na proposta original do programa. Virgínia, por sua vez, se mostrou resistente a mudanças drásticas no formato. Em conversas com a direção, ela argumentou que sua autenticidade era exatamente o que o público esperava dela. Domesticar demais o programa poderia fazê-lo perder sua identidade e, consequentemente, sua audiência. Essa resistência criou uma tensão palpável entre a apresentadora e alguns executivos. Virgínia, acostumada à liberdade total das redes sociais, se sentia limitada pelas restrições televisivas. Os executivos, por sua vez, sentiam que ela não compreendia completamente as responsabilidades e limitações de uma emissora de televisão. A situação chegou ao ponto crítico quando vazou para a imprensa especializada que havia discussões sobre o futuro do programa. Embora oficialmente o SBT negasse qualquer intenção de cancelar o Sabadão, fontes internas confirmavam que mudanças significativas estavam sendo consideradas. O dilema enfrentado pelos executivos do SBT não é único.
Emissoras do mundo todo enfrentam o desafio de equilibrar tradição e inovação, especialmente quando contratam personalidades das redes sociais para a televisão tradicional. O que funciona no ambiente digital nem sempre se traduz adequadamente para o meio televisivo. Virgínia representa uma geração de criadores de conteúdo que cresceu sem as limitações tradicionais da mídia. Eles estão acostumados a falar sobre qualquer assunto, sem filtros, diretamente para seu público. Quando essa abordagem é transposta para a televisão, pode gerar conflitos com os padrões editoriais estabelecidos. Por outro lado, o sucesso de audiência do programa não pode ser ignorado. Em um mercado televisivo cada vez mais competitivo, especialmente com o crescimento das plataformas de streaming, atrair e manter audiência jovem é crucial para a sobrevivência das emissoras tradicionais. O SBT se encontra em uma encruzilhada estratégica. Manter Virgínia com total liberdade criativa pode gerar mais polêmicas e potenciais problemas, mas também garante audiência e relevância. Limitar sua atuação pode preservar a imagem conservadora da emissora, mas pode fazer o programa perder sua essência e, consequentemente, seus telespectadores. As próximas decisões serão cruciais não apenas para o futuro de Virgínia na emissora, mas também para a estratégia geral do SBT em relação ao público jovem. A emissora investiu pesadamente na contratação da influenciadora e em toda a infraestrutura necessária para seu programa. Um eventual cancelamento ou reformulação drástica do Sabadão seria admitir que a estratégia de renovação fracassou. Isso poderia ter impactos negativos na credibilidade da emissora junto a outros influenciadores e criadores de conteúdo que poderiam ser contratados no futuro. Mas manter o programa no formato atual, com as tensões internas existentes, também não é sustentável a longo prazo. A pressão de alguns executivos pode se intensificar se novas polêmicas surgirem, especialmente se envolverem questões legais ou regulatórias. A situação se torna ainda mais complexa quando consideramos o contexto atual da vida pessoal de Virgínia. Sua separação de Zé Felipe, embora conduzida de forma madura, inevitavelmente afetará sua abordagem no programa. Como uma mulher recém-separada, navegará temas como relacionamentos e intimidade no ar? Há também a questão da pressão externa. A investida da Record TV contra a We Pink não será isolada. Concorrentes atentos podem explorar qualquer polêmica ou declaração controversa feita no programa para atacar tanto Virgínia quanto o SBT. Virgínia, consciente dessas pressões, tem tentado encontrar um equilíbrio. Em gravações recentes, ela se mostrou mais cautelosa, mas sem perder completamente sua espontaneidade. Essa autorregulação pode ser vista como maturidade profissional ou como o início da domesticação de sua personalidade televisiva. Os bastidores revelam que Virgínia tem se reunido regularmente com executivos e produtores para alinhar expectativas e limites. Essas reuniões, embora cordiais, evidenciam que há tensões que precisam ser constantemente gerenciadas. A audiência, por sua vez, parece dividida. Parte dos telespectadores elogia quando Virgínia solta o verbo e faz revelações polêmicas. Outra parte critica quando ela vai longe demais ou aborda assuntos considerados inadequados para a televisão aberta. Essa divisão na audiência reflete a complexidade do desafio enfrentado pela produção, como agradar tanto ao público que quer polêmica quanto aquele que prefere entretenimento mais familiar, como manter a autenticidade sem ultrapassar limites éticos e legais. As redes sociais amplificam essa divisão. Cada declaração polêmica de Virgínia gera debates intensos, com defensores e críticos se manifestando veementemente. Essa repercussão constante mantém o programa em evidência, mas também aumenta a pressão sobre todos os envolvidos. Do ponto de vista comercial, o programa tem sido bem-sucedido em atrair anunciantes interessados no público jovem. Marcas que querem se conectar com a geração digital veem no Sabadão uma oportunidade valiosa. Mas alguns anunciantes mais conservadores expressaram preocupações sobre a associação com conteúdos controversos. Essa tensão comercial adiciona mais uma camada à complexidade da situação. O SBT precisa equilibrar não apenas considerações editoriais e de audiência, mas também interesses comerciais diversos e, por vezes, conflitantes. Virgínia, por sua vez, tem seu próprio império empresarial para proteger.
Suas marcas We Pink, Maria's Baby e outros negócios dependem de sua imagem pública. Polêmicas excessivas podem beneficiar sua carreira televisiva, mas prejudicar seus empreendimentos comerciais. Essa dualidade cria uma pressão adicional sobre suas decisões no programa. Ela precisa considerar não apenas o que é bom para o show, mas também o que é bom para seus negócios pessoais. Nem sempre esses interesses estão alinhados. As próximas semanas serão decisivas para definir o futuro dessa parceria. O SBT precisa tomar uma decisão estratégica, apostar totalmente em Virgínia e assumir os riscos, ou estabelecer limites mais rígidos que podem descaracterizar o que fez o programa ser bem-sucedido. Virgínia, por sua vez, precisa decidir se está disposta a se adaptar às limitações televisivas ou se prefere manter sua liberdade criativa, mesmo que isso signifique tensões constantes com a emissora. O que está acontecendo nos bastidores do SBT com Virgínia Fonseca é mais do que uma simples tensão entre apresentadora e emissora. É um microcosmo das mudanças que a indústria do entretenimento está enfrentando, onde criadores digitais tentam se adaptar à mídia tradicional e vice-versa. O desfecho dessa situação pode definir não apenas o futuro de Virgínia na televisão, mas também como outras emissoras abordarão a contratação de influenciadores digitais. Será que é possível conciliar a autenticidade digital com responsabilidade televisiva? Os próximos capítulos dessa história nos darão a resposta. Enquanto isso, Virgínia continua gravando seus programas sob crescente escrutínio interno e externo. Cada declaração é analisada, cada piada é pesada, cada revelação é questionada. A espontaneidade que a tornou famosa agora convive com uma pressão constante por adequação. O paradoxo é evidente. Virgínia foi contratada exatamente por ser ela mesma, mas agora há pressões para que seja menos autêntica. Como resolver essa equação sem destruir a essência do que fez o programa ser bem-sucedido? A resposta para essa pergunta definirá não apenas o futuro do Sabadão com Virgínia, mas também o modelo de como a televisão tradicional brasileira lidará com a nova geração de criadores de conteúdo. O que está em jogo é muito maior do que um programa de TV. É o futuro da própria indústria televisiva nacional. O que você acha dessa situação? Virgínia deve manter sua autenticidade total ou se adaptar às exigências da televisão tradicional? O SBT está certo em estabelecer limites ou deveria dar liberdade total para sua maior contratação? Deixe sua opinião nos comentários e vamos continuar acompanhando juntos essa novela que está longe de ter um final definido.